Olá, meu nome é Gévila, sou esposa do Carlos, hoje pastor auxiliar na Igreja Batista em Ecoporanga, e hoje nós estamos aqui para contar para vocês da nossa igreja e pessoas espalhadas pelo mundo sobre a experiência mais difícil e mais transformadora que nós tivemos em nossas vidas. Em abril do ano passado, eu encerrei a amamentação do meu último filho, do Pedro, meu bebê, e logo após eu descobri um nódulo debaixo do meu braço. Tomando banho, eu senti, e ele mudava de lugar e era bem grandinho. Mostrei para o Carlos, nós ficamos bem preocupados e logo em seguida marcamos uma consulta com um mastologista, porque inicialmente a gente acreditava que fosse algo da mama. Conseguimos uma consulta para bem longe, né? Era meados de maio e a nossa consulta foi no dia 30 de julho. Eu entrei para o consultório do doutor, relatei, né, o que eu tinha, que eu já tive. Ele falou, né, a respeito desses nódulos que normalmente aparecem, que são inofensivos, enfim. E falou que a gente podia fazer uma ultrassom naquele momento para ele ver do que se tratava. Na ultrassom, ele notou que havia muita vascularização, né? Tinha muito sangue correndo ali perto do nódulo e, para nossa surpresa, não era um nódulo só. Era como se fosse um cachinho de uva. Aqui eu só sentia o nódulo, mas ele vinha para dentro, né? Não era possível ver mais muita coisa aqui por fora, mas para dentro tinha mais nódulos agarrados uns aos outros. Nesse mesmo momento, o doutor perguntou para mim se a gente podia fazer uma biópsia naquele mesmo momento, no dia da consulta. Fizemos a ultrassom. Ele falou: a gente pode fazer uma biópsia agora? Qual o seu plano? Eu falei com ele sobre o meu plano de saúde e falei: agora. Fiz a biópsia no mesmo momento. O doutor foi muito certeiro, usou o material mais correto que ele poderia. No prazo, acho que de uns 15 dias, eu recebi uma mensagem, né? Fiquei muito apreensiva, da secretária do médico, né? Do mastologista, pedindo uma autorização para que eu permitisse que o doutor enviasse o material que ele havia recolhido para uma imunohistoquímica, porque a minha biópsia tinha sido inconclusiva. Ela não chegou a um resultado concreto. Naquele momento eu fiquei muito apreensiva, né? Muito mais apreensiva. Fui logo pesquisar do que se tratava a imunohistoquímica, né? Era exatamente para descobrir mais a fundo se tratava de um tipo específico de câncer. E eu fiquei ali com muito medo, muito aflita, mas eu não tinha uma saída ali naquele momento, né? Eu precisava esperar. Então nós esperamos uma média de mais uns 10 ou 15 dias, quando o doutor, quando a moça, a secretária, mandou uma mensagem falando que o doutor tinha pedido pra gente ir ao consultório no dia seguinte, né? Na minha cabeça iria acontecer da seguinte forma: se não fosse nada, o doutor passaria o resultado, né, por telefone, por mensagem, e se fosse alguma coisa, a gente teria que ir lá. E assim aconteceu. Fomos muito apreensivos, né? Chegamos lá, peguei logo o resultado na recepção e, como uma boa curiosa que sou, já fui no final do resultado para ver o que tinha ali de conclusão, né? E me deparei com linfoma de Hodgkin. Na hora você me mostrou, eu não entendi muito bem do que se tratava. Aí eu falei assim, isso não tá parecendo uma coisa boa. Vou no banheiro. E no banheiro eu fui rapidamente no celular pesquisar o que é linfoma de Hodgkin. Aí falei assim, isso não é uma coisa boa. E aí quando eu voltei, a Gévila tava muito tensa, tava branca, nervosa, ansiosa, porque até então o médico não tinha chamado. E aí fui tentando acalmá-la, mas foi muito difícil, até que ele chamou. Porque eu já tinha ouvido falar naquela expressão, né? Linfoma. Reinaldo Gianecchini, eu me lembrei logo que eu sabia de alguém que já teve aquela doença. Então, para mim, não era algo muito novo. Era algo ainda desconhecido, né? Mas era algo que eu já tinha ouvido falar e que não era uma boa coisa. Então, entramos no consultório, o médico... Enfim, muito gentil, usando palavras assim muito cuidadosas, amistosas, tranquilizadoras. Eu não tenho nem como descrever o quão ele foi bondoso, compassivo e gentil com a gente naquele momento. Falou que, né, não se tratava da mama, não era da área dele, era um linfoma de Hodgkin, né, um câncer no sistema linfático, e indicou pra gente, né, um médico logo em seguida. Ele falou: você pode ir lá, eu vou ligar pra ele te atender. Ele falou: olha, minha filha, é assim mesmo. Agora a gente segue, vai se tratar e vai dar tudo certo. Deus tem um plano, né, pra cada pessoa, né, ele falando. Ele foi bem bondoso, bem gentil com a gente. A gente desceu da clínica, eu me lembro, que as pernas estavam trêmulas e a gente tava assim, parece que o chão saiu da gente, do nosso pé.
a gente já tô dentro do carro, antes de ir na clínica de oncologia, a gente simplesmente desabou chorar e muito medo. E agora, os filhos pequenos e pensando na vida, né, no futuro, a gente sempre imaginou, assim, isso acontecendo longe, né, mas não dentro da nossa casa. A gente sempre vê falar de alguém, né, na rua, fulano tá com câncer, mas quando chega dentro da nossa casa, aquilo foi como um choque para nós. Naquele momento, saímos dali, fomos no consultório que ele indicou, né? Só que o médico indicado, ele era um oncologista. Ele não resolveria o problema. Eu precisava de um hematologista, né? Que também tinha e tem na clínica. Então, ali mesmo, a gente marcou a consulta com o hematologista para dali 15 dias, né, 15 Carlos? dias. Eu me lembro que na volta, foi uma volta longa. De Colatina para Ecoporanga, eu nunca vi um negócio demorar tanto para chegar. A gente teve que parar para vir para algum momento, às vezes, na estrada, para tentar digerir, tentar entender o que estava acontecendo e, assim, com muitas dúvidas, muitas incertezas e muitos medos. Naquele momento, e em vários momentos, né, eu conversei muito com meu querido pastor Roberto, e eu perguntava para ele por que Deus estava me colocando exatamente no meio do meu medo. Era o meu maior medo, né? Era ter uma doença, né, acontecer algo comigo e eu ficasse de fato totalmente dependente da misericórdia de Deus, e eu não saberia se naquele momento ele teria misericórdia de mim. Tanto que por várias vezes eu conversava essas coisas com o Carlos e falava assim, mas se quando chegar a minha vez algo acontecer comigo e Deus não quiser me salvar, né, não quiser me curar? Essa era uma dúvida, uma pergunta e uma aflição muito grande que eu tinha no coração. Mas que com o passar do tempo, né, foi demorado até entender algumas coisas, mas Deus foi trabalhando e ainda está. E na volta, me lembro que a gente, do nada, pensamos em uma coisa, né? Com medo do como, do tratamento, do como seria do nada. A gente fala do nada, mas nunca é, né? Deus trouxe à nossa memória um seguro de vida. Quando eu trabalhei no Cicobi, e eu fiz um seguro para ela, um seguro de vida, mulher, na época que eu trabalhava com esse produto. Mas depois de um tempo, eu imaginei que eu tinha cancelado esse seguro dela. Era a intenção, era cancelar de fato. Exatamente. E eu falei assim, ó, estou cancelando o seu, estou mantendo o meu seguro para que vocês fiquem amparados. Nunca deixei sem seguro lá em casa, desde quando eu comecei a trabalhar com isso. E é algo que eu acho importante. E lembramos disso na estrada. E falei assim, eu acho que eu cancelei. Aí tem um momento a gente parou para olhar isso, se estava de fato cancelado ou não. E assim, por uma coisa inexplicável, eu fui olhar o seguro dela, estava vigente, estava ativo. Desde 2018. Desde 2018 foi quando eu fiz. Eu falei, gente, mas eu não paguei esse seguro, não tô lembrado de ter pago esse seguro, eu achei que tinha cancelado o seguro. Quando eu fui olhar, eu tinha cancelado o meu e tinha deixado o dela. Aí eu falei, gente, todo esse tempo eu achando que eu tava com seguro e não tava, e ela tava. Ela tava vigente. E aí, assim, aquilo já acendeu uma luz para nós, porque esse seguro que eu fiz para ela na época, ele tem uma cobertura específica de doenças graves, e entre elas câncer. O linfoma de Hodgkin, né? E aí eu fui correr na internet, olhar se encaixava, eu fiz contato com um grande amigo que é responsável por esse produto em Brasília, eu fiz contato com ele, falei, cara, tá acontecendo isso e isso, eu preciso que você me fale se esse tipo de câncer, um linfoma de Hodgkin, enquadra. E aí ele rapidamente respondeu, não, tem cobertura sim e tal, a apólice dela tá vigente. Então assim, para nós isso já foi uma manifestação de que Deus estaria conosco em todo momento. E esse seguro veio assim como um bálsamo para nós, de uma maneira inexplicável. Sim. Foi resolvido de uma maneira muito rápida. Eu quero agradecer inclusive a todos que se empenharam conosco nisso. E assim, no SUS poderia dar muito certo também, né? A gente até deu entrada no tratamento pelo SUS, mas demoraria muito a resposta, os retornos, as datas, demoraria, a gente não podia ficar esperando. Então esse seguro veio como uma bênção de Deus, né? Cobriu todos os custos na clínica que nós levamos a Gévila, fizemos pelo plano, mas tinha uma participação nossa. É um tratamento caro, remédios são caros, o plano cobriu muita coisa, mas uma parte a gente teve que pagar. Então esse seguro foi suficiente para a gente pagar todas as despesas que a gente teve, e daí para frente foi aguardar. Dar notícia para nossa família também. Que difícil, um momento difícil. Foi muito difícil, né? Inicialmente a gente ficou só na família mesmo, né? Porque a gente ainda não sabia direito com o que estava lidando, como seria, né? Então a gente preferiu manter isso mais íntimo. Mas a gente acabou optando, né, por contar depois para as pessoas. A gente passou por muita coisa, enfrentou muita coisa, né, Carlos? Sim. Mesmo dentro desse processo e sem que as pessoas soubessem o que estava acontecendo. A minha irmã se casou em outubro
né? Antes mesmo Antes disso, de divulgar, né? de divulgar, antes de começar o tratamento, Eu formei no né? seminário, no meio disso tudo, tive que estudar para o meu concílio, depois fui consagrado ao Ministério Pastoral no meio disso tudo. Teve um momento, inclusive, que eu quis desistir do meu concílio. Tava complicado estudar, com a cabeça difícil manter a concentração. Cheguei e falei com a Gabriela, eu vou desistir desse negócio. E ela, não, você chegou até aqui, você vai conseguir, vai dar tudo certo, né? A gente manteve a data que tava e ninguém sabia. Ninguém sabia de nada. Eu tava pregando na igreja, os estudos, a nossa vida seguindo. Mas Deus sabia de todas as coisas e foi nos fortalecendo. Aí eu sei que a gente contou mesmo, abriu para todo mundo no dia que a gente começou o tratamento. E assim, só ressaltando que Deus foi tão bondoso, né? E que tudo aconteceu no tempo que deveria, né? A minha irmã se casou, teve o culto, né, de consagração do Carlos e logo em seguida, acredito, acho que na outra semana, a gente começou o tratamento. Mas antes do tratamento, a gente precisou fazer um exame, né, o PET scan, para saber o estadiamento da doença e só assim saber como lidaria com essa doença, né? E a minha maior angústia, né, era só saber se realmente aquele nódulo estaria só debaixo do meu braço. Eu pedia a Deus. No início eu orava, né, me livra dessa doença, mas se for, que esteja só aqui, porque eu sabia que se estivesse só aqui era muito mais fácil de tratar, né, mais simples, o estágio mais inicial. E quando eu fiz o exame chegou, eu não quis olhar, eu fiquei com muito medo de olhar. E eu sou a pessoa curiosa que sempre ora, que pesquisa. E a minha consulta com o especialista demoraria ainda uns dias, né? Então eu gostaria também de agradecer o Dr. Edilson, né, filho da Dilma, aqui de Ecoporanga, irmão do Eliabe, que ele prontamente nos atendeu. No meio das nossas dúvidas, no meio das nossas dúvidas, né? A gente procurou por ele e ele conseguiu uma médica para nós lá de São Paulo. Ela faz parte da equipe de TMO, de transplante de medula óssea do Hospital de Campinas, né, Carlos? Santa Casa de Campinas. Isso. E ela prontamente nos atendeu online, né? Nesse dia a gente mostrou para ela o exame e foi como um balde de água fria para mim, porque eu não sabia ainda do resultado. Então, o câncer estava espalhado nos meus ossos. Tem um nível, né, de 1 até o 4. Já foi difícil lidar com o diagnóstico, depois tivemos que lidar para onde ele estava. Então o câncer vai de um nível de 1 até o 4 e o dela estava no nível 4, ou seja, no último já estágio mais grave. Não estava só em um local, estava em vários locais, estava no baço, na coluna, nos ossos, né? Aqui em algumas, né? Sim. Aqui nos ossos aqui do Tinha lado. Vários pontinhos. É importante falar que não é metástase, né? Não é metástase. Considerando que ele é um câncer no sangue, então ele é tipo pipoca, que ele vai pipocando em vários lugares. É uma característica comum desse peculiar. Tipo de linfoma, né? Então, assim, ele teve vários traços em vários lugares e o fato de estar nos ossos fez com que ele fosse de nível 4. Isso. Né? Tem até a característica dele, é o linfoma de Hodgkins. De predominância linfocítica, né? Linfocítica nodular. Nodular, esse é o tipo dele. 95% das pessoas têm um linfoma de Hodgkins clássico. Aí tem outro tipo que é o não Hodgkin e só 5% tem esse tipo, que foi o que ela tinha. É um tipo raro, né? E ele é extremamente raro. Então, assim, já foi assustador ser um câncer. Mais difícil saber que ele não estava num lugar que estava em vários, de nível 4. E ainda é raro. Só que apesar de tudo, né? Pelo fato dele ser raro, mas o índice de cura, a curabilidade dele era muito elevada. Então o médico, o Dr. Jedson, né, que nos acompanhou ali em Colatina, nos acompanha ainda, né? Temos que agradecer muito a ele, o Dr. Jedson, um excelente profissional, com muita maestria, conduziu todo o processo, nos dando sempre muita tranquilidade. Uma fala que eu nunca esqueci, né? Pode confiar. Olhando nos meus olhos, eu com muito medo desde sempre, né? Ele olhou pra mim e falou, pode confiar, vai dar certo. E eu ancorei aquilo ali, embora eu tenha oscilado muito, né, entre muito medo, muita confiança, eu sempre me lembrava da fala dele, pode confiar que vai dar certo. E nesse ponto, né, foi difícil também, entre tantos outros, porque assim como a médica que nos atendeu, né, de São Paulo, coincidiu, era o mesmo tipo de tratamento, né? Doutora Cleide, a doutora de São Cleide, Paulo. Exatamente. E eram 6 ciclos de quimioterapia, de 21 em 21 dias, né? Foi difícil entender porque meu cabelo iria cair, né? E desde sempre, eu sempre gostei muito do meu cabelo, desde pequena eu sempre quis ter um cabelo grande, aí meu cabelo cresceu, gostava de cabelo liso, né? Então, foi muito difícil. Então, assim, quando a gente começou o tratamento, fez a primeira sessão, caiu um pouco de cabelo, né? Um pouco antes da segunda sessão, mas eu falei, só vou tirar quando o negócio desandar, né?
e fomos para a segunda sessão. Foi depois da segunda Logo sessão, depois né? da segunda. E quando fomos... Começou a cair já uma quantidade maior, né? Depois da segunda sessão, um dia eu fui tomar banho. E assim, o cabelo tava embaraçado, né? Porque eu tava com medo de lavar o cabelo e cair muito. E quando eu fui meio que desembaraçar, aquilo que tava embaraçado era tudo cabelo que caía. Então era muito cabelo. Muito cabelo. E eu fui pentear o cabelo, caiu muito mais cabelo. E naquele momento, como se Deus estivesse falando comigo, né? Pode ser, ou pode ser às vezes só uma constatação minha. É preciso que essa Gévila morra para que a outra possa nascer, ou renascer. Né? Então eu precisava me desfazer ali de algo que para as mulheres é importante, né? Eu gostaria de fazer uma ressalva aqui, porque muitas pessoas, né, às vezes não no intuito de te ferir e nem de te magoar, falam, mas cabelo cresce, né? O cabelo vai crescer de novo, não fica assim não, é só um cabelo. Não é só um cabelo. Tem muita coisa envolvida, Tem muita né? coisa envolvida, né? Se fosse tão fácil assim, as pessoas normalmente raspavam a cabeça, Sim. né? Já vi em alguns vídeos pessoas oferecendo dinheiro para que as outras raspem e as pessoas não fazem. Então, a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente fala com as pessoas. Isso é muito sensível, né? Você tá mexendo não é só com o cabelo, é com uma vida sensibilizada por uma doença. O câncer não é um diagnóstico de morte, né? Muitas pessoas acham, às vezes... Eu cheguei em vários lugares e às vezes as pessoas iam contar outras histórias, né? Eu ali no olho do furacão, o meu parente teve, morreu, né? Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado com essas falas, porque você tá mexendo com o íntimo de alguém que já tá com medo, né? Que já tá muito sensibilizado. Esse período da queda do cabelo, então, aí nós escolhemos um dia, né? Um domingo. Isso. Aí foi no mesmo dia que eu lavei o cabelo e caiu muito cabelo, Sim, né? aí você tomou a decisão. Então eu tomei a decisão, falei, pode arrumar a máquina porque vai ser hoje. E aí... Vamos tomar uma decisão. Eu tinha tomado a decisão de raspar o meu cabelo também, né? No mesmo momento que ela. Isso. Mas os nossos filhos estavam em casa, a Helena, né? Nós temos uma filha, Helena, que tem 6 anos e o Pedro, que tem 2, né? E a gente estava isolados por conta da imunidade estar baixa, a gente não podia estar saindo, então a gente ficou um bom tempo, todo esse processo em casa, só nós, né? Quando eu ia para a rua, sempre com máscara, higienizando, com álcool, né? E então ele estava conosco todos esses momentos. E nesse dia, desse domingo, quando ela tomou a decisão, então eu peguei a máquina e falei, vamos lá. Quando eu fui começar, que eu também falei, agora eu vou raspar o meu primeiro. Você raspou o meu, né? Primeiro. Depois que eu fiz, isso, né? Aí a Helena se desesperou, né? Chorou muito, foi lá, buscou um pano para tampar minha cabeça. E nesse momento o Cássio falou, agora sou eu. Ela gritava desesperadamente, não faz, papai, não faz. Então eu falei, não faz. Já é doloroso demais, né? E desde então eu coloquei lenços na cabeça, né? Fiquei um período usando lenço, mas o lenço para mim era um esconderijo. Eu sempre fui muito reservada, né? Sempre me escondi. Então ali era o meu esconderijo. As pessoas, eu já estava exposta demais, né? E foi algo que me doeu muito porque eu nunca gostei de me expor. Então a doença me expôs de uma forma que eu não tive saída, né? Eu tive que encarar. Teve a formatura da Helena, né? Que a gente precisou sair. O primeiro lugar que a gente foi, né? Eu cogitei a hipótese de não ir. Eu falei, as pessoas vão ficar me olhando, né? E depois eu parei e falei, gente, mas isso é inadmissível, né? É a formatura da minha filha, eu preciso estar lá, eu não posso deixar. Aí a gente foi, e foi muito bom, correu tudo bem, né? Sim. Porque na verdade aquilo estava na minha cabeça. Justo. As pessoas olham, é claro, é algo novo, né? Alguém que... O Carlos, por exemplo, é muito conhecido. E então as pessoas olham, são curiosas e perguntam, mas eu precisava vencer essa barreira. Então eu usei por um bom tempo o lenço, né? Sim. E teve um dia que eu tinha falado, na verdade, que o último PET scan seria minha carta de euforia. Seria o momento que eu tiraria o lenço e ficaria liberta daquilo. Mas um tempo antes, né, da última quimioterapia até, eu falei, eu preciso tirar esse lenço. Eu não vou mais ficar com isso aqui. E aquilo foi tão libertador, porque não era as pessoas, era eu que precisava vencer esse medo, essa barreira, né? De firmar ali a minha identidade, colocar minha cara pra fora e eu não precisava ter medo. Então, na medida que as pessoas às vezes iam entregar algo lá em casa, ou chegava lá, era tão natural. Até mesmo a nossa família também foi importante nesse período, né? Foi muito importante. Lidaram com muita tranquilidade com isso. Com muita naturalidade, né? Alguns outros queriam, às vezes, me privar do sofrimento, ou de algumas pessoas verem e falar. Né? Mas eu entendo que por proteção. Mas, pra mim, foi um momento libertador. Eu me senti livre, liberta dessa opressão que eu tinha de ficar me escondendo. E isso mudou muito, né? Mudou muita coisa dali pra frente. O apoio das pessoas foi fundamental pra nós. Sim. Eu me lembro que assim, quando a gente tava nessa primeira semana,
Inclusive, no meio disso tudo aí teve o aniversário dela. Dia 31 de outubro foi a primeira sessão de quimioterapia, dia 5 de novembro é o aniversário dela. Isso. E não poderia deixar de citar como agradecimento o apoio da nossa igreja. Então eles fizeram uma serenata, né, para ela no dia do aniversário dela. Muita gente da igreja esteve lá representando toda a igreja batista aqui de Ecoporanga. E foi assim renovador para nós saber que a igreja estava conosco. Muitas pessoas enviavam mensagens que estavam orando por nós, pessoas de outras igrejas, de outras cidades. Muitas pessoas pediam se podia orar. E a gente sabia que isso nos fortalecia, mesmo em tempos difíceis, né? Então a gente recebeu muita expressão de carinho, né? As pessoas enviavam comida pra lá, que no começo as reações da quimioterapia, depois pode falar um pouco mais, mas assim, eu tinha que cozinhar, eu não podia ficar cozinhando muito por um momento, né? Nos primeiros dias, né? Ali, os primeiros 5 dias eram mais difíceis, né? Mais difícil, depois ficava normal, né? Na verdade, eram os 3 primeiros dias ou os 2 últimos desses 5 primeiros dias, né? Senti um pouquinho de enjoo, tanto que eu só tomei remédio para enjoo na primeira sessão, após a primeira sessão. Depois eu falei, eu não vou tomar, porque ele me faz mais mal do que bem. Eu fazia vômito, né, para tomar o remédio. Então eu percebi que eu ficava melhor sem ele. Então eu não tomava remédio para enjoo. Na verdade, o dia que era assim, mais ruim, era o dia que a gente chegava. Que parecia que tinha uma pressão muito forte, o corpo ficava pesado, também, né? Então eu chegava, minha mãe sempre preparava um mingauzinho ali de fubá, eu tomava, deitava e ali eu ficava quietinha. Naquele dia eu precisava ficar quietinha para descansar, né? Mas o sono era ruim, porque o corpo ficava meio pesado ali. As pessoas têm até curiosidade, né? Como que é a aplicação dos remédios, né? Como que funcionava? A gente não sabia também. Fomos lá na clínica em Colatina e era um coquetel, né? De 5 remédios, né? Acho que eram 5. 5 e mais um que você tomava em casa, né? 6. Né? Pela veia. E tinha todo um cuidado, um risco muito grande, eram remédios fortes, risco, né? de contato com a pele, não podia ter contato com a pele, as enfermeiras usavam luvas, né? Máscara em alguns medicamentos. Tinha um específico que tinha que ser tipo um conta-gotinhas, era mais demorado. A gente chegava lá aqui 9 horas, né? Mais ou menos? A gente começava umas 9, terminava 2 horas mais ou menos da tarde, porque esse medicamento ele demorava muito. Exatamente. E não podia escorrer na minha pele, porque podia causar lesões, mas enfim, graças a Deus, as minhas vezes estiveram boas em todo o tempo, assim como os exames que eu precisava fazer sempre antes da quimioterapia. Eu lembro que a enfermeira... A Michele. Agradecer a Michele, a Clarice, todas as duas, né? Maravilhosas. Um amor que... né, cuidou da gente ali, e ela sempre falava assim, mas os seus exames nem parecem de alguém que está fazendo quimioterapia, eles estavam sempre muito bons, né, então podia acontecer, né, de você ter que interromper o tratamento, algumas pessoas ruim, ficavam internadas durante o período. Se tivesse pegasse alguma virose, né, mas graças a Deus nesse tempo eu consegui manter o ritmo de atividade física, né. No final eu vou fazer os agradecimentos. A minha irmã, a Raíza, foi uma peça fundamental. Ela cuidou de mim com maestria esse tempo todo, não me deixava desanimar, não me deixava desistir, estava sempre lá. Às vezes quando eu falava, Raíza, estou um pouquinho desanimada, estou chegando aí, pode levantar. Isso ajudou muito, ajudou muito, a mente, né? É um fator fundamental, tá então, bem. A gente viveu muito isso ao longo do processo, dias que a gente estava bem, mas dias que a gente estava muito mal. Muito mal e só pensava coisas ruins. Eu lembro que algumas amigas que eu conversava falavam, Gébio, a nossa mente, ela se auto-sabota o tempo inteiro. Isso então, mesmo. O pastor Roberto foi uma peça fundamental na minha vida nesse processo, porque eu lembro que o Carlos falava assim, vou perguntar pro pastor, o que vocês conversam lá? Que quando você sai daqui uma pessoa, você volta outra. Voltava outra pessoa. Então, assim, o suporte emocional... Inclusive, a médica recomendou isso, recomendou terapia, né? Porque... para mim, o impacto físico foi muito menor do que o impacto emocional. Eu falo que é uns 70% a 80% emocional. Emocional, a gente fica extremamente abalado, né? Na mesma hora que a gente confia muito que vai dar certo, a gente não confia mais e acha que vai dar tudo errado. Pelo histórico da doença em si, não da que eu tive, né? Exatamente. Mas da doença em si, o peso que a própria palavra tem. Tanto que eu nem gosto de ficar pronunciando. Porque ela tem um peso muito grande, né? E eu ouvi uma pessoa dizer uma vez... O diagnóstico de câncer não é um diagnóstico de morte. Não é um diagnóstico do fim. E o pastor Roberto sempre me dizia assim, Gébia, por que você só pensa no fim? Por que a gente, quando tem esse tipo de doença, a gente só pensa no fim? Não é necessário. Tanto que isso prejudica o andamento normal das coisas, né? A nossa mente fica fragilizada e ela automaticamente fragiliza o resto do corpo. E se a gente se entregar, né, o emocional e achar que vai dar errado, eu vou morrer... E, de fato, isso pode acontecer com mais facilidade. Foi exatamente nesse período que aí eu falei com ela. Falei assim, ó, precisamos de uma coisa para ter esperança. Foi daí que surgiu a ideia, então, da gente comprar uma viagem. Em novembro. Nós viajamos agora em maio. Em novembro, sem saber como ia ser, quanto tempo que ia durar ainda, se daria certo ou não. Exatamente num ato de fé.
nós compramos uma viagem. Falei, ó, escolhe um lugar aí pra você viajar, que quer viajar pra gente sonhar, né? E levar a nossa família na nossa viagem da cura. E aí ela queria muito voltar em Gramado, né? Nós fomos lá quando a gente casou, na lua de mel, e agora 11 anos depois a gente pôde voltar. E graças a Deus deu tudo certo ao longo do tratamento e agora recentemente a gente pôde viajar e foi uma viagem para nós assim, parecia um sonho. Passamos, foram 6 sessões, graças a Deus passou muito bem. E ao final da quimioterapia, na última quimioterapia a gente teve uma ideia, nós vamos fazer um negócio para comemorar, porque é a última quimioterapia. Aí à noite a gente pegou, pintou nosso carro, escreveu tal, que Deus é fiel, preparamos um balão para tirar foto e tentar fazer desse último dia um marco, né, um memorial. E graças a Deus, né, Deus nos deu a possibilidade de completar, né, a ela o tratamento. Muitas sem pessoas não conseguem, né, sem nenhum problema. Sem nenhuma intercorrência. Tinha muito risco, né, de ter algum tipo de infecção, alguma coisa, e não teve nada. Então a gente só tem a agradecer a Deus. Começou no dia 31 de outubro, né? Terminou no dia 21 de fevereiro. 4 meses, né? 4 meses, 6 sessões. E assim, ali já começou a dar um pouco mais de alívio para nós. Terminou, mas ainda faltava a comprovação. Desde o início, Deus colocou no meu coração que o texto de João, capítulo 11, quando ele diz que essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus. E eu sempre me ancorei nisso e esperava e confiava nessa palavra, né? Então tinha certeza que algo já tinha acontecido. Acho que a gente até esqueceu de falar, por exemplo, que a expectativa para que o caroço, que era a parte visível, sair, né, diminuir, era lá por volta da 3ª sessão de quimioterapia. Tanto que o médico, ele falou, normalmente, né, as pessoas fazem um exame de imagem no meio do tratamento para ver se está funcionando de fato o tratamento. Só que ele falou assim, como você tem um caroço visível, a gente vai fazer o seguinte, se o caroço sumir ou diminuir, a gente não vai fazer o exame, porque quer dizer que está funcionando, está dando certo. E quando a gente começou o tratamento ali nos primeiros dias, né, é muito sensível e tal, eu não apalpava, eu tinha medo, não queria, mas no segundo dia, né, após a quimioterapia, eu apalpei e eu percebi que tinha diminuído o caroço. Naquele momento foi um momento importante porque eu me permiti chorar de alegria, mesmo com medo. Eu tive muito medo, né? Eu falei, gente, será que eu posso me alegrar nesse momento? Mas eu me alegrei, mas logo, né, me fechei de novo ali e fiquei quietinha. Eu nem ia falar nada pra ninguém. Mas aí eu falei com o caso, eu até tinha anotado na minha agendinha aqui, o dia, né? E diminuiu o caroço. Aí eu peguei dali pra ali, eu me esqueci dele, deixei. Mas quando foi no 8º dia, eu procurei o caroço e eu não encontrei. Graças a Deus. Ele não estava mais visivelmente aqui. Ele pode que ainda tinha aqui, mas ele não estava mais. O tamanho era considerável? Era média de 13 centímetros? Aqui, né? Pegava assim, mais ou menos, aqui, vinha até. Então, assim, no segundo dia ele diminuiu e no 8º dia o caroço já não estava mais aqui. Então, eu tinha muito medo, né, na verdade, que não funcionasse o tratamento. O meu medo era exatamente esse. Então, eu falava, aqui eu vejo, mas e aonde eu não consigo ver? Que é nas minhas costas, né? E lembrando que, assim, eu não tinha sintoma nenhum. Eu não tinha sintoma. O único sintoma que não foi absolutamente por causa da doença, segundo os 2 médicos, era o meu emagrecimento. Né? O médico, eu lembro que ele me perguntou assim, mas suas costas doem? Eu falei, não. No outro dia começou a doer. Mas eu não tinha dor nas costas, eu não sentia nada. Às vezes sentia um cansaço, né? Que pode ser característico também de alguma doença, mas algo natural de uma mãe que cuida de 2 filhos em casa, filhos pequenos, que brincam, né? Que tem muita energia. Mas enfim. Chegamos na reta final, né? Graças a Deus. Depois do final, a gente teve que agendar o exame de novo, o PET scan, ao final, né? Para poder, de fato, ter a comprovação. A gente estava já mais aliviado, mas sempre ficava com aquele negócio, né? Será que deu certo? Como é que tá? Funcionou? Fez o exame, mais uma vez, esperar. Mais uns 15 dias para esperar. Nesse meio tempo, a vida continuou e tal. Eu estava participando de um retiro de pastores. Em Vitória? No Índios Martins, né? No Índios Martins, e aí, no último dia, eu passaria por Vitória. Eu falei, eu recebi a mensagem no dia anterior que tinha ficado pronto, né? O exame, não tinha falado nada com a Gévila ainda. Eu não queria saber. Falar, ela já tinha falado que não queria saber, quando que esse tempo ficasse pronto. A gente já estava com viagem comprada, com planos, mas... Tava chegando e assim, eu falei, não vou nem falar que ela vai ficar ansiosa. Mas teve uma coisa antes, né? Tem 2 dias antes. 2 dias antes, nesse tempo todo, era muito difícil ouvir Deus falar, né? Eu sempre conversava com o pastor, falava, mas ele não fala comigo. Parece que ele não me ouve. Era o meu questionamento, né? Não ter sinal nenhum, uma palavra, eu preciso de uma palavra, alguém fala alguma coisa comigo que vai dar certo, né? Pedir a Deus várias vezes, né?
Para sonhar, eu falo, Senhor, me deixa pelo menos sonhar com alguma coisa. Nada, era zero. E uma vez eu li uma frase que a fé, né, é quando você não ouve, não vê e continua crendo, né? Então, eu sonhei, né, 2 dias antes, que o Carlos estava chegando em casa com o exame, e isso ele ainda não tinha recebido a mensagem, né, que estava pronto. Eu só imaginei que estaria pronto pelo prazo. E eu sonhei que ele estava chegando em casa com os 2 envelopes, né? Porque o exame antigo tinha ficado lá para comparação, e o novo. E eu peguei da mão dele, na porta de casa, o envelope, levantei, e tava tudo limpinho. Porque é uma imagem do corpo, né, por dentro, e ali eu via tudo limpo. E naquela imagem eu falava assim com ele, tá tudo limpinho, mas isso aqui, esses nódulozinhos aqui, não precisa preocupar, porque isso aqui não é nada não, é coisinha benigna, não tem que preocupar com isso aqui. Exatamente assim que eu falei com ele, eu mandei mensagem, né? Me contou. Um áudio contando exatamente assim, tá limpo e tem uma coisinha aqui, mas não precisa preocupar que não é nada. E eu fiquei com aquela dúvida, né, será que isso é fruto da minha ansiedade, que era totalmente possível, né, que eu tava ansiosa, ou é Deus querendo falar algo comigo, mas assim, algo novo e espetacular pra mim, porque eu não sonhei esse tempo todo, gente. Eu tô muito ansiosa, então deve ser por isso que eu sonhei. E quando o Carlos me ligou, né, que ele tava vindo, ele me ligou e falou comigo assim, de vídeo, né? Naquele momento, eu tinha acabado de olhar pro céu, assim, da minha janela e pedindo um socorro pra Deus, né, Senhor? Eu só falei com ela que eu tava indo embora, mas não falei que tinha passado na clínica. Nada, não sabia. Passei, peguei aquele exame, a primeira coisa que eu fiz foi tirar, olhei, não entendi nada, aquele trem complicado. Falei, meu Deus, se eu chegar em casa sem uma certeza, a Jéssica não vai conformar. Eu olhava, eu via que tinha algo acontecido porque o exame de fato estava mostrando um comparativo. Do antigo, e né? O caroço já não tava, as questões que estavam nos ossos não tava. Isso trouxe alegria no meu coração. Eu falei, deu tudo certo. Mas tinha algumas coisas que eu ainda não conseguia entender. Eu falei, eu vou tentar fazer contato com o médico, com a médica lá de São Paulo. Mandei para ela a foto. Na esperança de, no caminho, aí ela me responder para eu poder chegar em casa mais tranquilo, com a certeza. E aí, vindo embora lá por volta de João Neiva, mais ou menos, ela me respondeu. Aí a resposta que ela deu foi, olha, remissão completa. Eu falei, glória a Deus, graças a Deus deu tudo certo. Aí ela falou que alguma coisa que tinha aparecido não era para se preocupar. Provavelmente era um processo inflamatório, algo normal do tratamento. Exatamente como eu sonhei. E eu tenho áudio para comprovar exatamente o que eu falei com o Carlos. Aí nós paramos em Colatina, eu tava de carona com os colegas pastores. Parei em Colatina, falei, vou ligar pra Gel, porque agora eu tenho certeza que deu certo. Liguei, fiz uma chamada de vídeo, aí tá tudo bem em casa? Tá, tudo bem e tal. Peguei seu exame. Peguei seu exame. Aí na hora a fisionomia dela mudou na hora, ficou apreensiva. Mas eu tinha certeza que ele tinha me ligado porque era coisa boa. Se eu não ligasse, né, não tinha pegado ou que não era uma coisa boa. Exatamente. E aí quando eu falei pra ela assim, olha, peguei o exame, conversei com a médica e a resposta dela foi que, ó, deu tudo certo. Remissão completa, não tem mais nada ativo, louvado seja Deus por isso. Assim, ela desabou, né, de alegria. Assim, foi um negócio só Deus pra explicar. Trouxe muita tranquilidade no nosso coração, né? A gente sabe que foi a mão de Deus que fez isso. Aí ela pediu assim, vamos tentar falar com o de Colatina, o médico de Colatina também, né? Para ter mais uma certeza. Aí eu mandei para ele, não sabia se ele ia responder. E prontamente ele respondeu e ele respondeu a mesma coisa que a outra médica tinha dito. Remissão completa. E mais detalhes a gente vai conversar depois no consultório, né? Na consulta, na volta. Mas enfim... Então aquela volta, né, para casa foi uma volta de fato com alegria, né? Por muitas vezes, né, nós semeamos com lágrimas, nós choramos muito. E aí eu queria que aquela viagem fosse diferente, que eu voltasse para casa diferente das outras viagens que a gente fez, que foi debaixo de muita tristeza e de muita apreensão, mas que eu levasse uma boa notícia para casa. E aquele dia eu pude levar os envelopes, né, e falei com ela aí, seu sonho era Deus falando. E do jeitinho que ela sonhou aconteceu e para a glória de Deus ela foi curada, não tem mais nada, né? Graças a Deus, aquele dia a gente teve a comprovação que de fato estava tudo certo e que não, agora é só fazer um acompanhamento daqui para frente, né? A cada 3 meses. Por um ano, depois por um ano de 6 em 6 meses, depois anualmente, né? Por 5 anos esse acompanhamento, a gente tem que fazer esse acompanhamento. Mas para a glória do Senhor deu tudo certo, né? De lá para cá nós temos vivido dias maravilhosos em família. É um tempo assim de renovo que Deus tem nos dado, né? Nós não temos palavras, como diz o Salmo 126, estamos como quem sonha, né? Como quem sonha. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por isso nós estamos alegres.
eu conversava muito com o pastor Roberto, né? E uma das falas dele para mim era que isso era muito mais que um testemunho. Ele falava, Jéssica, as pessoas falam muito em testemunho, né? E eu creio que isso é muito mais que um testemunho. Ele falou assim, ele falava rindo de mim, né? Eu tô muito curioso para ver a Jéssica que vai sair daí. Até um dia desses o Carlos falou comigo assim, mas você não gostava disso? Eu falei, eu não gostava, eu não sou a mesma pessoa. E de fato eu não sou a mesma pessoa. Eu acredito, assim como o meu pastor, que é muito mais que um testemunho, né? Ele precisa me impactar de uma forma que seja um corpo curado, mas também uma mente transformada. Um testemunho não pode ser só um testemunho. As pessoas têm a mania de dizer, né, que gerar um testemunho dói. De fato, dói. Assim como, às vezes, uma pessoa com a consciência pesada, diante de Deus, ela pode chorar, porque aí pode doer também, né? Mas de nada adianta se não houver mudança de mente, né? Se não houver uma mudança de comportamento, de fato, né? Se eu, Jéssica, como pessoa, não melhorar como pessoa e como serva de Deus, né? Eu até escrevi aqui um dia uma carta para Deus nos meus momentos, né? Que eu me sentia completamente fragilizada, né? Por esses dias difíceis, mas totalmente enraizada e aprofundada em Deus. E é muito mais que um testemunho. É uma busca de intimidade. A minha intimidade com Deus precisa ser mais visível, precisa ser mais profunda. A minha fé precisa aumentar. E tudo isso, né? nós vimos, né, acontecendo. Sim, Deus sim. tratou a nossa ansiedade. Muita. Deus tirou o medo, foi tirando o medo. Deus foi tratando a questão da intimidade com Ele, né, a profundidade com Ele. Sim. Fortalecer a nossa fé. Espera. Mudar algumas coisas do nosso comportamento Sim. mesmo em relação às pessoas, né? Nos aproximar ainda mais de pessoas que nós amamos. Gente que é de longe, que se tornou tão de perto, né? Nesse período todo. Então a gente, assim, todos nós crescemos com tudo isso. Por isso que a gente tem que entender que todo deserto, toda tempestade, toda provação tem sempre um propósito de Deus na nossa vida. Nunca vem para nos destruir. E é sempre muito maior nos sempre do que a própria palavra, né? Que está muito banalizado, de propósito. Precisa haver uma mudança de vida, uma proximidade maior com Deus. Não pode só gerar um testemunho e a sua vida continuar a mesma. Isso é impossível. E a nossa oração é que tudo isso que aconteceu de fato seja para a glória de Deus e que continue, seja um exemplo para outras pessoas. Eu falo com a Jéssica que ela por si só teve um dia marcante, por exemplo, quando ela voltou para a igreja, né? Ficou um tempo todo em casa e ela voltou. E o fato dela estar ali em pé na igreja, aquilo já tocava a vida das pessoas. As pessoas olham para ela, não precisa nem falar nada, e é um testemunho vivo do poder de Deus, do cuidado de Deus, do que Deus pode fazer. E creio mesmo que Deus está usando a vida dela e vai usar ainda mais, porque Deus não faz nada sem sentido, né? Deus não faz nada sem um propósito específico. Só que a gente só entende isso depois. No meio que a gente está passando, é muito difícil entender, né? É muito difícil entender. Então, eu creio que irá, né, impactar muitas vidas, mas eu também creio que Deus ainda continua mudando e moldando e trabalhando na minha vida, na minha casa e através de mim. Isso não pode ser em vão, né? Nunca será em vão. É isso. A palavra nossa é de gratidão a Deus. Gratidão a Deus porque Ele começou, Ele terminou, Ele esteve presente em todos os momentos da nossa vida. E de fato nós experimentamos de um Deus Emanuel, Deus conosco. As misericórdias dele se renovaram sobre nós todos os dias. As pessoas foram usadas por Deus para nos ajudar, para nos dar apoio, né? Para estar conosco nesse momento que não foi fácil. De fato, só quem passa sabe como que é difícil lidar com essa doença. Mas assim, Deus é fiel. E isso nunca vai mudar. A palavra dele sempre vai se cumprir. E é fiel às suas palavras. E tudo aconteceu para a glória de Deus. Eu quero contar só uma última experiência. Eu até postei esses dias no Instagram, porque eu precisava registrar, né? Teve um dia também, eu dentro do carro, parada ali na porta da minha casa, tinha uns pardaizinhos assim no fio, né? E eu falei, meu Deus do céu, eu preciso de um sinal, né? Eu sempre pedi um sinal, uma resposta. Eu falei, se tudo vai dar certo, deixa um passarinho desse vir aqui no vidro do carro aqui. Ele sai de lá e vem aqui, eu sei que é o Senhor falando comigo. Essas coisas que às vezes é um pouco infantil, né? Mas que revelam muito da nossa intimidade com Deus quando a gente consegue assimilar. Então, naquele momento nada aconteceu, eu fiquei até meio triste, frustrada. Eu falei, poxa vida, mas só as coisas que eu peço que parece que não acontece. E eu fico querendo assim, né? Ver as coisas acontecer. Aí eu fui na rodoviária buscar minha mãe, que ela chegou de viagem, e fiquei ali na rua, parado com o carro esperando chegar. E naquele momento, de repente, surge um passarinho lindo da cabecinha vermelha e fica lá bicando o meu vidro. Ele subia no retrovisor, vinha no vidro e bicava. E na mesma hora, é incrível, na mesma hora
eu acredito que Deus me trouxe a memória o pedido que eu fiz. E eu peguei meu celular ali, eu falei, pra ele não sair, ele ficou bastante tempo. E filmei, eu dava risada, eu falei, gente, eu não acredito nisso que tá acontecendo. Uma oração que eu fiz há uns meses atrás, Deus me respondendo agora. Eu voltei a malhar ontem, né? E naquele negócio assim, será que eu posso voltar? Será que, né, eu posso continuar caminhando? Será que vai continuar dando certo? Porque embora o exame tenha sido excelente, né, o que a gente de fato esperava, a gente continua ainda com essa dúvida, né, com esse medo. Aí Deus me traz à memória algo que eu havia pedido, né, eu posso continuar, eu posso ter esperança, vai dar tudo certo? Não, pode continuar caminhando, né? Então essas experiências são memoriais. E a gente precisa delas para que no dia difícil, no dia mau, a gente se lembre, né? Deus responde orações, Ele ouve, né? A vontade dele é sempre boa, perfeita, agradável. E a gente precisa estar em sintonia com Deus. É isso, gente. Vamos para a palavra final. Quero deixar para a Gé fazer uns agradecimentos. Essa parte é bem difícil, porque a gente foi agraciado com pessoas que a gente nem imaginava. Eu sempre tive dificuldade de me relacionar com as pessoas por culpa minha. Eu sempre fui muito quietinha, muito reservada, sempre tive muito medo, né, de me relacionar. Então isso me privava, né, das pessoas, eu me retirava, eu me afastava, não tinha muito contato, tinha muita dificuldade. Então Deus também usou esse momento para que eu entendesse que eu preciso de pessoas, que pessoas são importantes, né? E hoje é totalmente diferente, né, meu bem? Totalmente diferente. E assim, se eu for citar nomes, se a gente for citar nomes aqui, eu vou ser injusta demais. Porque assim, é uma gama de pessoas muito grande que de alguma forma, né, nos abençoou muito financeiramente, com comida, com dinheiro, né, emocionalmente. Eu recebi serenatas, gente, que eu não gravei porque eu precisava viver o momento, que foi momento de cura, momento carinho de Deus, sabe, na minha vida. A nossa igreja, sabe, a nossa família, minha família de longe, pessoas muito próximas que estiveram comigo a todo momento, sempre mandavam uma mensagem. Se eu precisava chorar, eu só ligava, mandava um áudio chorando e a pessoa entendia. E tá tudo bem, sabe? Amigos que moram de longa data, que moram longe daqui, que me abençoaram demais, que é meio que uma terapia também, adicional a tudo isso, né? Então, assim, a gente foi imensamente abençoado por profissionais que ofereceram alguns tratamentos, né? Algumas terapias, que algumas eu nem fiz, mas de gente de todas as áreas, gente, que ofereceu ajuda. Foram muitas mensagens, muita gente, de carinho que nos fortaleceram. Gente que orou por nós, da nossa igreja, longe, fora daqui. Assim, nós agradecemos muito a Deus por quem ficou. Eu costumo dizer que o deserto revela as pessoas, né? Revela o coração das pessoas. Então, eu quero agradecer de forma geral a todo mundo que sabe, que esteve com a gente nesse tempo, amigos, familiares, gente, profissionais, sabe? Mas eu preciso pontuar algumas pessoas pontuais, gente, assim, que desde o início de tudo até o fim tava aqui, ó, assim, né? E lembrando que teve gente que tava assim mesmo estando a milhares de quilômetros daqui. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao meu pastor Roberto, né? Porque além de pastor, ele é um pai, um amigo querido que me ajudou com as terapias, me ouvindo, chorando comigo, me escutando, né? E foi de suma importância emocional para esse processo. Ao meu esposo, Carlos, que não desistiu de mim. Firme e forte na que cozinhou, que cuidou dos nossos filhos. Surgiu um novo homem, até cozinhar, cozinhei. Mas esse aqui é meu, viu, gente? Eu sinto muito que a Geni e o Wilton só fez esse aqui. Ô, glória! Que cuidou dos nossos filhos como ninguém, né? Eles não poderiam estar em mãos melhores do que as suas. E eu sou muito orgulhosa de você, amo muito você, muito mais agora, né? Meu companheiro, amigo. Gente, assim, é difícil mensurar, sabe? E o poder que ele teve também de me levantar, de não me deixar abaixar a cabeça, de falar vai dar certo, você precisa acreditar que vai dar, eu sei que vai dar certo, sabe? E eu confiei nele, embora eu tivesse as minhas falhas e as minhas inconstâncias. Eu queria agradecer a minha mãe, que esteve comigo, né? Eu sei que ela chorou muitas vezes, que eu não vi. Eu consigo ter uma ideia, assim, muito distante do que ela pode ter sentido, mas muito distante. Eu não consigo imaginar de fato o que ela sentiu, porque eu também sou mãe. E a gente sabe que quando é com os nossos filhos, o negócio muda de figura, né? Então a gente não entende a dor do outro, a gente não conhece, a gente não sabe, mesmo tendo passado pelo mesmo problema, mas a gente pode mensurar que é muito difícil. E ela esteve comigo ali, me ajudando em casa e preparando o mingauzinho quando eu chegava e cuidando das crianças quando precisava, assim como os meus sogros, né, que cuidou também dos meus filhos, e eu serei sempre eternamente grata. A minha irmã, a Raíza, que esteve comigo ali me animando,
me ajudando, né, a cuidar do meu corpo, do meu físico e automaticamente da minha mente. Eu vou ser sempre eternamente grata a você, Raiz, por tudo que você fez por mim. A Nicole, a nutricionista que tem aqui na nossa igreja, sobrinha da Marilza. Nicole, eu sou imensamente grata pelo seu cuidado. A Nicole, ela me acompanhou desde o início, ofereceu ajuda, desde o início do tratamento até o fim, me mandava mensagem, perguntava como estava. Eu engordei, né? Uma dieta maravilhosa, eu precisava comer, eu não comia bem, né? Engordei 10 quilos e eu serei sempre muito grata a você, Nicole, pela ajuda, pelo cuidado, pelo profissionalismo e pela maestria com que você me ajudou, conduziu. Tudo isso comigo foi de suma importância para mim. Os médicos. Os médicos, né? E assim, como uma representante, porque eu sei que muitas pessoas que eu nem sei oraram por mim, eu gostaria de agradecer a nossa irmã e vovó Cendina. Ela é especial. A nossa irmã aqui da igreja, que se tornou a vovó Cendina das crianças e agora a nossa também. Representando todo mundo. Representando todos que oraram por nós. Ela sempre me passou muita confiança. A irmã Cendina, ela orou por mim, ela cantava pra mim, ela me mandava áudio todo dia, e quando eu não respondia, né, porque eu sou meio desnaturada, ela mandava pro Carlos pra saber se estava bem, mandou comidinha pra nós. Então, o cuidado, o zelo, como uma vovó, como a minha avó, amada, querida. Então, eu gostaria de agradecer a senhora também, vovó Cendina, por tudo que a senhora fez por nós em oração, e também por nós, assim, fisicamente falando, né, nos ajudando, encorajando, assim como todos os outros, né, que pessoas nos que deram cederam suas casas, roça, pra gente poder descansar um dia, que precisava tirar os meninos de casa. Muitas pessoas nos abençoaram. Sim, São muitas Fomos pessoas. muito abençoados, gente, por muitas pessoas da igreja, por muitas pessoas fora daqui, né, profissionais, muitos profissionais que nos ajudaram, que ofereceram, falaram, estou aqui à disposição, se precisar de mim, pode contar comigo. E a gente sabia de fato que podia contar. Amigos queridos também que estiveram sempre ali, perguntando como é que tá, sempre marcando presença. Eu, de novo, não posso citar porque eu vou ser injusta, eu vou esquecer de alguém. Então, eu quis pontuar essas pessoas específicas, né? Que estiveram lado a lado conosco ali. Representando todos, né? Que de alguma forma nos abençoaram. Assim, a gente foi imensamente abençoado. O cuidado de Deus conosco nesse dia, nesses dias. Né? Usando pessoas que era a minha dificuldade. E hoje ele me mostra que precisa ser a minha facilidade. Lidar com pessoas, porque eu sou esposo de um pastor que cuida de pessoas. Então, eu também preciso cuidar e amar. Né? Foi constrangedor, mas foi muito bom. Deus nos ensinou muito e eu sei que Ele continuará ensinando e trabalhando em nós e através de nós para que possamos caminhar juntos, fazendo a obra e a vontade dEle. Amém. Para as nossas vidas. É isso, irmãos. Que Deus possa abençoar a sua vida. É um tempo de alegria, é um tempo para nós de esperança. Que esse depoimento sirva de alguma maneira para encorajar alguém, para alimentar a fé de alguém. Se você conhece alguém que pode ser abençoado, pode também enviar. Nós vamos disponibilizar esse vídeo também nas nossas redes sociais, para que de tudo as pessoas possam saber que tudo quem faz é Deus. Eu gosto muito do texto que para que todos vejam, saibam e considerem, entendam que a mão do Senhor fez isso. Eu entendo que tudo veio da parte de Deus e a glória sempre será dele. Ele usou os médicos, usou os medicamentos, usou as pessoas, mas a glória sempre é de Deus. Deus faz a obra, Deus é fiel. A nossa palavra de gratidão. Gratidão a todos que estiveram conosco em todo esse tempo, em que agora vem um tempo de descanso, um tempo de paz e fortalecidos para os próximos desafios que tem pela frente. Nós sabemos que o caminho, né, é longo, de acompanhamentos, a gente sabe que às vezes o medo, né, mas nós também cremos num Deus que não é um Deus de obras inacabadas e que assim como Ele cuidou desde sempre, Ele continuará cuidando de nós. Sempre. E essa doença não seria para a morte, mas para a glória de Deus. Então a Ele a glória para todos sempre, porque dele, por ele e para ele sempre são todas as coisas. Amém. Nossa gratidão. Que Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe. Ao que venceu a morte, ao Criador da vida, mudou a minha sorte. Quando não vi sair